Olá, seja bem-vindo e obrigado aí pela tua consulta e participação aqui neste tutorial. Nele eu vou falar a respeito de um elemento aqui, que é um elemento fundamental para fazermos algumas transformações dos objetos na área. Esse elemento é o ponto pivô, ou ponto de origem, como podemos chamar. Eu já falei a respeito disso em um tutorial anterior, vamos rever, já que a gente tem a necessidade de fazer alguns exercícios práticos e muitas vezes dá um branco sobre como nós podemos utilizar o pivô para fazermos esse tipo de transformação. O ponto pivô é justamente esse pontinho que é adicionado junto ao objeto quando o colocamos aqui na área de trabalho. Vocês vão ver que ele é acompanhado dos transformadores, que são as setas manipuladoras coloridas. Podem ser essas setas, que é o manipulador de movimentação, pode ser o círculo, que é o manipulador de rotação, ou pode ser a escala, que é o manipulador com a ponta de forma quadrada. A gente aqui redimensiona o objeto. Para a gente ocultar esses manipuladores, aqui na caixa de manipuladores embaixo eu posso clicar nesse primeiro ícone. Vocês vão ver que eu fico aqui somente com o ponto de origem. Esse elemento aqui, que muitas vezes parece insignificante, é ele quem vai fazer o fundamental aqui de todas as transformações que a gente precisa utilizar aí na nossa área. E o posicionamento dele é quem vai nos permitir fazer a forma como a gente vai criar essa transformação. Como é que a gente pode fazer, por exemplo, aqui um exercício básico de um elemento como se fosse uma caixa, tendo na parte superior uma tampa abrindo e fechando? A gente pode utilizar um recurso aqui inicialmente de separar essa face de cima do objeto para criarmos o efeito desejado. Então vamos fazer isso. Antes disso eu vou voltar à visualização dos transformadores e eu vou utilizar aqui o transformador de movimentação. Vamos entrar então no modo Edit Mode. No modo Edit Mode eu tenho aqui todo o objeto selecionado. Posso trabalhar, conforme vocês podem ver aqui nesses três ícones, a vértice, que é o primeiro ícone, as arestas do objeto, que é o segundo, ou a face do objeto, que é o terceiro ícone aqui. Eu quero trabalhar a face. Lembrando a vocês que eu posso usar também o atalho Ctrl Tab, que me permite selecionar qualquer um dos subobjetos que eu queira trabalhar aí no modo de edição. Posso clicar em Face aqui, ou posso clicar nesse terceiro ícone e vou ter o mesmo funcionamento. E aqui eu posso agora, com o botão direito do mouse, selecionar, clicando com o botão direito sobre qualquer uma face do objeto. Se eu quiser selecionar mais do que uma, basta eu segurar a tecla Shift e com o botão direito selecionando as demais faces necessárias. Vou clicar a tecla A para desativar. E como o exercício aqui é apenas para o entendimento de como a gente pode utilizar o ponto de origem para fazer os efeitos legais, eu vou selecionar essa face de cima, que vai ser a tampa da nossa caixa. Com ela selecionada, se eu encostar o cursor na seta azul, segurar com o botão esquerdo, repare que no momento que eu arrasto para cima, eu puxo a face e puxo o objeto, fazendo um alongamento desse objeto aqui de forma livre. Mas não é isso que eu quero. Eu quero separar essa face do objeto que o compõe aqui. Para isso eu posso simplesmente, com o cursor na janela 3D View, clicar a tecla P. E com a tecla P, eu tenho um menu de separação aberto, onde eu posso escolher a opção Separe o objeto selecionado. Clicando com o botão esquerdo, vocês vão ver que esse objeto aqui já se tornou um objeto independente, e para poder manipulá-lo, eu tenho que voltar para o Object Mode. Então vamos voltar para o Object Mode. Vamos clicar aqui em Object Mode. Nós podemos selecionar os objetos que ficaram do cubo, puxá-lo com o manipulador. Vocês vão ver que eu puxo e a face de cima ficou lá, ó. Tá vendo? Porque ela foi separada com aquela opção Separate. Vou dar o Ctrl Z. Da mesma forma eu posso selecionar o objeto de cima, puxá-lo com os manipuladores, e vocês vão ver que ela não faz mais parte daquele objeto. Só um detalhe, essa face selecionada, vocês percebam que o ponto de origem dela, como deveria ficar aqui no objeto, já que nós fizemos a separação no Edit Mode, ele ficou justamente aqui no centro, onde estavam os pontos de origem dos demais objetos que ficaram sem ser separados. Então ele está aqui. Então qualquer manipulação que eu faça nessa face de cima, vocês vão ter o ponto de origem se deslocando a partir desse ponto. Então é necessário
que eu utilizo o recurso que vai me permitir fazer com que esse ponto de origem ele venha para o centro do objeto que eu criei, que foi o objeto separado. E isso eu posso fazer da seguinte forma, utilizando o recurso que fica aqui na lateral esquerda, que é o recurso Set Origin, que fica na guia Tools, onde eu tenho a opção Origin to Geometria, ou seja, mande o ponto de origem para o objeto selecionado. No caso lá, é a face que eu selecionei de cima. Clicando aqui, observe que o ponto de origem dessa face passou a ficar aqui justamente no centro da face que eu separei. E aqui, se eu quiser manipular qualquer setinha, eu tenho como base a manipulação através do seu ponto de origem, que está aqui bem no meio. E a partir desse exemplo aqui, bem simples e bem básico, é que nós vamos ver a importância de nós entendermos aqui o ponto de origem. Antes disso, nós vamos utilizar o nosso cursor 3D, que eu havia deslocado aqui para esse ponto, para a gente poder enxergar o ponto de origem, para justamente onde está aqui o manipulador. Como é que eu faço isso? Eu posso usar o Shift S, onde eu abro o menu Snap, e eu vou mandar o cursor para o objeto selecionado, cursor to Select. Verifique que o cursor se deslocou e veio justamente aqui para onde está o ponto de origem. Então, a partir desse objeto aqui, eu quero criar nele um efeito de um objeto tendo a sua tampa de cima se abrindo. Como é que eu faço? Pelo entendimento, eu posso vir aqui embaixo, clicar naquele ícone que representa aqui os transformadores de rotação. Repare que ele veio aqui, e segurar o círculo verde com o cursor sobre ele, pressionar o botão esquerdo e rotacionar. Aí eu faço essa movimentação de abertura e fechamento aqui da caixa, porém não está feita da forma que eu quero, porque ela está tendo como base o que? A posição do ponto de origem, e esse ponto de origem está no centro do objeto. E aí é neste momento que dá aquele branco que a gente não sabe para onde é que vai. O que é que eu faço aqui para eu conseguir colocar esse ponto de origem nesse local aqui de quina dessa face selecionada para fazer a tampa se abrir a partir dela? E aí começa a vir um monte de interrogação, exclamação, e aí nós vamos ver como é que a gente pode fazer isso de forma simples e básica. Nesse caso aqui, nós podemos entrar no modo de edição, Edit Mode, e vocês vão ver que eu tenho aqui, clicando na tecla A, esse objeto face selecionado. Vamos excluir aqui por enquanto a visualização do objeto aqui, que é o transformador. Então nós vamos vir aqui embaixo, clicar nesse primeiro ícone, nós vamos ver apenas aqui o ponto de origem. Poxa, Luciano, o que é que eu faço aqui para fazer com que esse ponto de origem venha para cá, para esse canto? Vamos então usar a nossa criatividade para fazermos o efeito. O que é que eu posso fazer para deslocar esse ponto de origem para cá? Simples, eu tenho que jogar na aresta. Se eu vou jogar na aresta, eu tenho que vir aqui embaixo e trabalhar com o objeto na forma de aresta. Eu posso agora selecionar essa aresta daqui. Com clique direito eu posso selecionar essa ou posso selecionar essa de cá. Poxa, mas quando eu seleciono a aresta, o probleminha, o ponto de origem continuou no centro. Por que o ponto de origem não veio para cá? Simples, porque a gente precisa, em primeira mão, fazer um recurso de encaminhar o nosso cursor na posição dessa aresta que está selecionada. O primeiro passo vai ser isso. Vamos dar o Shift S e vamos escolher essa opção aqui denominada cursor to select. Com isso, o que é que a gente vai estar fazendo? Eu estou mandando um cursor para a aresta que eu selecionei. Clicando aqui, verifique que o cursor se deslocou justamente para onde está a aresta. Ah, mas o ponto de origem continua no meio. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar no modo Object Mode. Verifique que o cursor está bem aqui nesse ponto. E aqui nós vamos usar aquela opção do Set Origem. Está vendo aqui? Abrindo essa opção ou usando o atalho Shift Ctrl Alt C, nós vamos escolher que opção. Vamos mandar a origem para quem? Onde está o cursor. Está vendo aqui? Origem to 3D Cursor. Clicando aqui, o ponto de origem se desloca do centro e vem justamente para onde está o cursor. E aqui, usando os nossos transformadores de rotação, vou afastar um pouquinho o objeto aqui. Tá? Vamos visibilizá-lo novamente. Se eu segurar o círculo verde agora com o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar o mouse, vocês vão ver que eu consigo fazer, ó,
a manipulação de abertura de tampa no objeto com o ponto pivô aqui nesse ponto. Então é assim, pessoal, que a gente pode fazer algumas transformações interessantes, a exemplo de abertura de portas, de pacotes, caixas, durante os nossos projetos desenvolvidos aí na área. Certo que existem outras formas convenientes de se fazer esse efeito, como a utilização de constraints para isso, mas apenas para que você utilize essa ideia e aprimore aí, conforme a sua necessidade, o tipo de efeito que vocês queiram criar. Exemplo, se vocês quiserem que o efeito parta somente aqui dessa vértice do cantinho, vocês selecionam a vértice no modo de edição, mandam o cursor para ela e aqui a partir da Object Mode vocês mandam um ponto de origem usando o set origem, e aí vocês vão abrir somente através da quina. Então é usando a criatividade que a gente utiliza o ponto pivô para fazer algumas modificações interessantes aqui no projeto. Até o próximo tutorial.